queridos alunos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos e vamos verificar a nossa aula. Aula 11, revisão e avaliação. Vamos à nossa revisão? Queridos, sejam bem-vindos e a nossa aula começa com a República da Espada. Como vocês podem observar, esse período da proclamação da República ocorreu em 15 de novembro de 1889 e a promulgação da Constituição de 1891. Observem aqui nessa imagem que nós temos dois representantes que vão fazer jus ao nome República da Espada. Por quê? Porque foi um período governado por militares, certo? De um lado tem o Marechal Deodoro da Fonseca e do outro Floriano Peixoto. Então, esse período é marcado pela instabilidade política e pela busca por um novo modelo de governo para o Brasil. Esse período também é conhecido como governo provisório e foi liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que assumiu o cargo de chefe do governo provisório com poderes ditatoriais. Então, esse primeiro momento da República do Brasil, ele é chamado de governo provisório devido a ser uma nova forma de governo que estava sendo implementada no país. Era necessário ter uma nova Constituição e essa Constituição vai ser a de 1891. Então, vamos especificar melhor o governo provisório. Olha só. Período turbulento e de transição, mas também um momento crucial na história brasileira. As medidas tomadas durante esse período, como a separação Igreja-Estado e a promulgação da Constituição de 1891, lançaram as bases para a Primeira República Brasileira. Então, era necessário fazer o quê? Ter novas leis para o país. E para isso foi preparada aí a primeira Constituição do nosso território, do Brasil República, certo? Que é a de 1891. E vão ter ali algumas características peculiares. Mas vamos observar o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, que ocorreu entre 1889 a 1891. Olha só, primeiro presidente do Brasil, depois, no caso aí da proclamação da República. Chefe do governo provisório, havia a necessidade de estabilizar o país no pós-proclamação da República e vai reorganizar o Exército, criar escolas militares e nomear ministros para seu gabinete. Outras medidas também tomadas no governo do Marechal Deodoro um período marcado por conflitos políticos e pressões de diversos setores da sociedade. Em novembro de 1891, ele vai dissolver o Congresso Nacional e governar por meio de decretos, o que gerou uma crise política. Ele vai renunciar em 23 de novembro de 1891, sendo sucedido pelo vice-presidente Marechal Floriano Peixoto. Observem que o governo dele durou um pouco espaço de tempo. Ele vai verificar que as medidas que ele está tomando está sendo aí questionada por vários setores da sociedade. Então ele vai o quê? Dissolver o Congresso Nacional, ou seja, o Congresso Nacional naquele momento vai deixar de existir e ele vai começar a governar através de quê? De decretos, de uma forma ditatorial, o que vai entrar aí em convergência com a aplicabilidade de uma república. Então, isso vai ocasionar aí alguns movimentos sociais, algumas insatisfações por vários setores da sociedade, visto que a proclamação da República estava ali sofrendo retaliações, certo? Então, observem aqui a imagem do governo, do Marechal Deodoro da Fonseca e o período aí em que ele esteve no poder, de 89 até 1891. Em 1891, nós vamos verificar a promulgação da Constituição. Então, aqui ao meu lado, vocês vão observar a Constituição Federal, de 1891. Essa Constituição vai estabelecer as bases do novo regime republicano e vai representar uma ruptura, ou seja, uma separação significativa com
passado imperial. E vai ter algumas mudanças em relação à Constituição Imperial de 1824. É claro, né, que isso vai ser evidente. Por quê? Em 1824, eu tinha um poder imperial, a figura do imperador governando o país. Já na Constituição de 1891, eu não tenho mais o imperador e vou ter a presença do presidente. Vamos observar os principais pontos de mudança dessa Constituição. Olhem só. Vai estabelecer uma república federativa. O que quer dizer isso? As províncias no Brasil imperial vão passar a ser unidades federativas. E essas unidades federativas terão uma certa autonomia política e administrativa. Vamos ter a presença do presidencialismo, ou seja, o chefe de Estado neste momento vai ser o presidente. Haverá também a separação dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Na Constituição de 1824, nós tínhamos o quarto poder, que ele foi extinto por conta de não haver mais o representante desse poder, que era justamente o poder moderador, que era de exclusividade do imperador. Então, com a nova Constituição, esse quarto poder ele deixa de existir e nós temos a presença de 3 poderes separados: o executivo, o legislativo e o judiciário. Vamos ter a presença do Estado laico. O que quer dizer o Estado laico? Um Estado que não possui uma religião oficial. Até então, a religião oficial do Brasil era o catolicismo. E com a Constituição de 1891, o Estado passa a ser laico, em que abre precedentes para a liberdade religiosa dentro do território brasileiro. O voto ele vai ser masculino para maiores de 21 anos. Quem estava vetado desse sistema eleitoral? As mulheres não podiam votar, os analfabetos também não podiam votar, mendigos e menores de 21 anos. Então, a parcela de eleitores ainda continua restrita na Constituição de 1891. Então, essas são as principais mudanças que vão ocorrer com a promulgação da primeira Constituição do Brasil República. Ok? Certinho? Vamos observar aí como é que acontece a separação entre igreja e Estado. Olhem só. Lei da separação, igreja e Estado, acontece em 1890. Foi promulgada a Lei de Separação entre a igreja e o Estado, certo? Em que estabelecia a laicidade do Estado brasileiro. A lei proibia o ensino religioso nas escolas públicas e eliminava também o financiamento estatal às atividades da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica ela foi beneficiada durante muito tempo pelo Estado. E com essa lei de separação da Igreja e do Estado e com a adoção da laicidade, a Igreja Católica não vai ter esses financiamentos exclusivos para a sua instituição. Esta lei também vai estabelecer uma base para a autonomia do Estado em relação às questões religiosas e uma garantia de quê? Liberdade religiosa para todos os cidadãos brasileiros. Isso marca justamente o termo laicidade, ou seja, o Estado não vai ter mais essa intromissão em relação à religião do país, ok? Ficou entendido? Vamos agora observar o governo de Floriano Peixoto, que vai ocorrer entre 1891 e 1894. Floriano Peixoto, ele era vice de Deodoro da Fonseca. Ele vai assumir a presidência em um momento de grande instabilidade política e econômica, visto que, durante o governo dele, houve ali a presença do autoritarismo do governo de Deodoro da Fonseca e também algumas crises econômicas em decorrência da política adotada por Fonseca. Então, o seu governo também vai ter uma forte influência dos militares, que vão deter o poder central e reprimir qualquer oposição ao regime.
por conta, né, de eles terem esse poder central e essa influência militarizada, vai ser uma marca do governo do Floriano Peixoto, que vai ser conhecido como Marechal de Ferro. Consolidou a República, enfrentando várias revoltas e conspirações que ameaçavam a estabilidade do novo regime, incluindo duas revoltas, né, duas manifestações grandiosas, que vai ser aqui a Revolta da Armada e a Revolução Federalista. Para exemplificar melhor essas duas revoltas, nós trouxemos aqui para vocês um quadro comparativo. Observem só, eu vou ter aqui a Revolta da Armada e a Revolução Federalista. A Revolta da Armada, ela ocorre entre 1891 e 1894. Não foi apenas um levante, mas sim alguns levantes que vão caracterizar a Revolta da Armada. Lembrando que a Armada era o nome antigo ao que nós conhecemos hoje como a Marinha Brasileira. Então essa armada possui ali alguns navios de guerra e eles vão ali se organizar para demonstrar a insatisfação com a administração tanto do Fonseca quanto do Floriano Peixoto. Então a Revolta da Armada, ela acontece no Rio de Janeiro, que é a capital do território até então. Qual é a principal causa da Revolta da Armada? Insatisfação com a administração de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Seus principais líderes: Almirante Custódio de Melo e Almirante Saldanha da Gama, são os principais líderes da Revolta da Armada. Quais são as motivações para esta revolta? Defesa da legalidade e oposição ao governo central. O que a Armada queria que acontecesse? Novas eleições para se eleger o novo presidente do território brasileiro, visto que ainda estava na metade do mandato presidencial do Deodoro da Fonseca. Como ele renunciou, de acordo com as regras da Constituição, deveria haver uma nova eleição. Só que essas eleições não aconteceram e Floriano Peixoto assumiu a presidência no lugar, né, de Deodoro da Fonseca. Então eles queriam a defesa da legalidade, ou seja, da Constituição. E também queriam a manutenção de privilégio da Marinha. Também são motivações aí da Revolta da Armada. Em relação à Revolução Federalista, ela acontece em 1895, né, tem uma duração breve, acontece no Rio Grande do Sul e, dentre suas causas, estão o conflito entre maragatos, que eram conhecidos como federalistas, e os chimangos, que eram os republicanos. E eles lutavam pelo controle político regional. Os principais líderes da federalista são Gaspar da Silveira Martins, que era federalista, e Júlio de Castilhos, que era republicano. Quais são as motivações para a Revolução Federalista? Desejo de descentralização e autonomia estadual, e oposição ao governo e à política de Júlio de Castilhos. São duas motivações para a Revolução Federalista. Continuando aí as nossas comparações, vamos observar agora os eventos principais da Revolta da Armada. Vou colocar bem aqui, tá? Revolta da Armada e Revolta ou Revolução Federalista, para a gente não se perder. Então, os principais eventos da Armada: bombardeio da cidade do Rio de Janeiro, ocupação de navios de guerra e bloqueio naval, intervenção e combate do Exército Brasileiro. São os principais eventos da Revolta da Armada. Como vai terminar a Revolta da Armada? A vitória do governo do Floriano Peixoto, que no caso é o presidente do Brasil, execução e prisão de líderes e revoltosos e a consolidação do poder central na figura de Floriano Peixoto, certo? As consequências. Vamos observar aqui o fortalecimento do governo central e diminuição da influência da Marinha, estabelecimento de um regime mais autoritário sob a administração de Floriano Peixoto.
E qual vai ser o impacto político da revolta da Armada? Reforço da centralização do poder durante a Primeira República e também tensão entre os poderes executivo e militar. É o impacto político da revolta da Armada. Em relação à Revolução Federalista, vamos observar que os principais eventos foram o quê? Conflitos armados entre maragatos e chimangos, batalhas em diversas localidades do Rio Grande do Sul. Também a revolta federalista esteve presente no Paraná e em Santa Catarina. A violência e atrocidades de ambos os lados foram aí os principais eventos da Revolução Federalista. Como é que vai terminar essa revolução? Com a vitória dos republicanos, liderados por Júlio de Castilhos. Vale lembrar que Júlio de Castilhos ele tinha o apoio justamente de Floriano Peixoto, certo? Vamos verificar exílio e morte de líderes federalistas. Professor, o que é exílio? Exílio é que eles foram expulsos do território por estarem presentes, né, na liderança deste movimento que foi contra o governo federal. Vamos observar também a consolidação da política castilhista no Rio Grande do Sul, que vai ser aí um dos desfechos da Revolução Federalista. Quais vão ser as consequências? Pacificação do Rio Grande do Sul sob o controle do republicano, estabelecimento de um regime castilhista e marginalização dos opositores federalistas. Vão ser consequências aí da Revolução Federalista. E qual vai ser o impacto político desta revolução? Polarização política e regional no Rio Grande do Sul e contribuição para a formação de um regime político regional específico. Esses são aí os impactos políticos desta revolução. Dentre os aspectos da crise econômica do Brasil, neste momento da República da Espada, vamos observar a figura justamente de Rui Barbosa. Observe aqui que nós trouxemos uma imagem dele. Ele era o ministro da Fazenda e ele teve um papel importante para tentar modernizar e desenvolver a economia do país. Para isso, né? Só que, infelizmente, houve a crise do encilhamento, que foi a primeira crise da República Brasileira. Essa crise ela foi acompanhada por conta de quê? Da expansão desordenada de crédito, ou seja, começou a haver a liberação de crédito em grande quantidade. E claro que esse crédito ele não retornou para o governo federal. Logo, ocasionou aí uma crise econômica no território. Também houve a impressão desmedida de papel moeda. O que isso quer dizer? Começou a produzir muitas cédulas, muito dinheiro. E claro que esse dinheiro, ele acabou perdendo o seu valor monetário. Havia muito papel para pouco valor. Outra característica dessa crise do encilhamento foi a criação de empresas fantasmas. Como havia a liberação de crédito, não havia vamos dizer assim, uma verificação rigorosa para a implementação dessas empresas. Então, muitas empresas que só existiram no papel começaram a obter esse crédito do governo. E logo, né, o governo ele não conseguiu reaver esse dinheiro porque a empresa ela não existia. Mercado especulativo em alta também vai ser uma característica da crise do encilhamento. Então, essas características vai fazer com que o território ele entre numa crise econômica. Por quê? Por conta da emissão descontrolada de moeda, a emissão excessiva dessa moeda pelo governo não vai ter lastro na produção real, o que vai gerar inflação galopante e desvalorização da moeda. O que isso quer dizer? Tenho muito dinheiro, mas não tenho, e as mercadorias elas não vão ter um valor real, né? No caso, esse dinheiro ele não vai conseguir suprir as minhas necessidades. Então, isso quer dizer, é uma característica do que nós chamamos de inflação. Especulação financeira, o que seria, professora?
seria justamente a compra e venda de moeda em busca de lucros rápidos, que vai agravar a instabilidade do mercado financeiro. Também vai ser uma característica dessa crise do encilhamento. Ainda temos a crise do café. A queda do preço do café no mercado internacional, que era o principal produto de exportação do Brasil na época, impactou negativamente, né, a economia do país. Mas o que tem a ver, professora, neste momento aqui o café? O café era o principal produto de exportação do país. Só que, por conta de fatores externos, como concorrência internacional, como também a abolição da escravatura, que vai ser um problema interno, como também a produção em pequena quantidade por conta de fatores climáticos, vai fazer com que a produção do café no mercado internacional ele acabe caindo. E isso vai gerar um impacto negativo na economia do país, visto que nós temos aí um país envolto por muitos latifundiários, e esses latifundiários precisavam de acordos com o governo federal para poder se manter e não perder tanto dinheiro com a produção do café. E ainda temos a instabilidade política, que vai ser constante com diversas revoltas e crises governamentais. Como nós vimos, duas revoltas, né, que nós tivemos durante esse período, que foi a revolta da Armada e a revolta federalista, que vai marcar esse período da República do Brasil, conhecido aí como República da Espada, né? E também vai afastar investimentos e contribuir para o clima de incerteza. Então, observem só, eu tenho aqui uma crise econômica, eu tenho uma crise política, uma instabilidade em vários setores da sociedade, e isso vai ocasionar problemas também internacionais. Qualquer país vai ficar com o pé atrás em investir em um território em que está tendo instabilidade, principalmente quando se refere a termos políticos. Por quê? Porque isso pode favorecer a deflagração de golpes dentro do próprio governo, fazendo com que haja uma quebra de aliança entre acordos internacionais. Isso tudo vai estar ali alinhado justamente com a crise econômica também. Né? Quando o governo ele acaba ali colocando muito dinheiro em produção, muito dinheiro em circulação, esse dinheiro ele acaba sendo desvalorizado. Então, a produção de papel moeda, a produção de cédulas não vai conter uma crise econômica. O que pode conter uma crise econômica? Justamente investimento em vários setores produtivos. E como neste momento o Brasil ainda estava alinhado à economia agroexportadora, era necessário resolver o problema da crise do café, né, da produção cafeeira. E para isso o governo tomou algumas atitudes em relação a comprar o excedente de café dos grandes produtores rurais para que não houvesse ali um problema econômico maior. Mas isso não ocorreu, né? O governo começou a passar cada vez mais por problemas econômicos e isso tudo vai estar refletido por conta das duas revoltas que nós observamos também, certo? Então, vários setores da sociedade estavam ali questionando a autoridade desse governo, estavam ali vamos dizer assim, insatisfeitos com as políticas adotadas neste momento da República da Espada. Lembrando que neste momento também nós temos a presença dos militares no governo e eles vão tomar atitudes drásticas, né, também de uma certa forma autoritária para consolidar a República no território. Então, essas são as características principais da República da Espada do início do Brasil republicano. Espero que vocês tenham compreendido e esta foi a nossa revisão.